Glória a Deus. Diga assim, eu estou curado. E eu também. De todos os sintomas. Amém? Quem trouxe Bíblia? Jéssica pode vir para cá, viu? Eu acho que vai precisar, viu? Aqui. Bíblia e livro, né? Abra em Romanos 12, versículos 6 e 8. Nós vamos continuar, irmão, essa escola bíblica. Vamos terminar o assunto todinho, viu? A gente tem que terminar esse assunto para não ficar na metade. Né? E eu tentei fazer o culto de série quinta-feira, como eu disse a vocês, eu não consegui. Então, às vezes eu posso dizer uma coisa, mas não se cumprir porque eu estou na dispensação da vontade de Deus e não na minha, viu? Então, vocês têm que entender. Às vezes eu digo, ó, vamos fazer assim, mas chega na hora, Deus não deixa. Aí eu vou fazer o quê? Né? Eu tenho que obedecer. Não é? Às vezes tem pessoa que, pode acontecer assim, pessoas dizem, mas o pastor é confuso. O pastor é confuso, uma hora ele diz uma coisa, depois desfaz e faz de novo. Não é porque eu seja confuso, irmão. É porque às vezes eu penso uma coisa, mas não era aquilo que Deus queria. Não é? Aí eu vou fazer aquilo que eu queria, mas quando eu vou fazer aquilo que eu queria, Deus não deixa eu fazer. Tipo, eu tive a ideia, rapaz, eu vou fazer o culto de quinta-feira em série. Porque eu fazendo em série é quase como uma escola bíblica. Eu pego um tema e passo o mês falando aquele tema, nas quinta-feiras. E já vem mais gente, vai aquele pessoal do domingo começa a vir também, a igreja começa a encher na quinta e eles vão aprender também. Só que aí eu fui tentar fazer, passei a quinta orando por uma série, buscando e via que não conseguia. Aí eu disse, rapaz, Deus quer me usar de noite. Eu vou deixar Ele me usar. E foi tanto que Ele me usou tremendamente em palavra, revelação, palavra de conhecimento, de sabedoria. Quem está no Espírito estava entendendo que Deus estava falando ali por meio de revelação. Quem não estava no Espírito talvez não entendeu nada. Então, às vezes eu digo uma coisa, eu vou fazer, mas aí eu não consigo fazer, porque Deus disse não faça. Né? Eu não sei porque Ele não me diz antes, isso é para ensinar. Né? Deus fica querendo Ele ensina, deixa às vezes a gente fazer aquilo que a gente quer, mas aí Ele bloqueia nós no Espírito. Amém? É interessante também a gente saber quando Deus está bloqueando nós no Espírito. Deus até me deu uma palavra lá em Mateus 24. Não precisa abrir aí agora não, viu, Jesus? Se for abrir aí eu lhe digo. Mateus, não é 24 não, é Mateus... É Jesus de Getsemane, Mateus 16. 16 não. Mateus 26. Versículo 36. Eu vou ler aqui e vocês vão escutar, viu? Já que todo mundo vai ler, e eu sei que minha versão é diferente, então vamos abrir na tela, né? 26, 36. Glória a Deus, obrigado Jesus pela minha cura. Mateus 36, 36. Pode fechar a Bíblia de vocês. Nós vamos ler na tela. Todo mundo olha para a tela ali, ó. Todo mundo olha para a tela para a gente ler junto, né? Quem gosta da escola bíblica? Então pode acabar não, né? Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar. Segura aí. Observe algumas coisas aqui, ó. Jesus, ele estava prestes a tomar uma decisão. Prestes a tomar uma decisão. Qual era a decisão? Entregar o seu corpo à morte, não é? Para cumprir a vontade de Deus. E não era nem tanto a decisão maior entregar seu corpo, era ele ir ao inferno, ser nosso substituto.
A maior decisão de Jesus era se separar de Deus por um tempo. Quer dizer, o santo, Jesus, na perfeição, deixou a sua perfeição por causa do pecado da humanidade para o inferno, se separou de Deus, se desconectou de Deus. Lembra que ele disse: Pai, por que me abandonaste? Ele se desconectou completamente de Deus. Então essa era uma decisão difícil de ser tomada. E Deus deixou ele optar por se ele queria ou se ele não queria. Não é? É tanto que, ó, quando ele estava aqui, isso foi no jardim, antes dele ser crucificado. Interessante, vocês podem falar isso na semente, viu? Vocês podem falar isso na semente. Interessante que ele começou, nesse momento, entristecer e angustiar-se. Está vendo? Jesus entristeceu e angustiou-se. Ficou angustiado. O que é angustiado? Todo mundo sabe? Está angustiado. Isso aconteceu comigo na decisão concernente a nossa aliança com o outro ministério. Eu comecei a me entristecer e angustiar. E eu disse até a Tiago, rapaz, tem hora que a nossa alma está tão envolvida que você não sabe mais discernir se é o espírito ou é a alma. Não é verdade? Quem já passou por isso? Porque a gente sabe que quando o espírito bloqueia, ele está sinalizando, quando o nosso espírito tem aquele bloqueio, ele está sinalizando que não é para a gente avançar naquilo que a gente queria fazer. Não vá. Mas e quando a angústia entra? Que mistura a angústia com bloqueio. Você não sabe se está bloqueando, se está angustiado. E você não sabe. Porque na decisão difícil de Jesus havia muita renúncia. Tinha que ter muita renúncia para Jesus. Né? Separar do Pai, que decisão, né? Mas ele tinha que tomar decisão. Agora ele tinha que ter certeza aonde? No seu espírito. Se para Jesus foi difícil tomar essa decisão, quanto mais para nós. Aí às vezes tem pessoas que não me compreendem, tá entendendo? Mas por que, pastor? Né? Por causa dessas coisas, irmão. Vai ter decisão na vida de vocês, que vocês vão passar por isso. Vocês têm que identificar se é o Espírito está dizendo que sim, mas você está angustiado, porque você vai ter que renunciar a coisas, porque você vai ter que deixar coisas, né? Alguma coisa que você vai te angustiar e dizer, aí você vai começar a ficar confuso. Meu Deus, é ou não é? É nessa hora que você vai ter que ter a convicção do seu espírito se aquilo é realmente de Deus, porque a angústia, vai ter momento que a angústia vai vir. A angústia vai vir. A diferença de Jesus para mim, no caso, foi que Jesus tinha uma certeza no espírito. A Bíblia diz que ele se angustiou, né? Ele se entristeceu e angustiou, mas ele sabia que o propósito era que ele morresse mesmo. Que era o que ele tinha que se separar de Deus. Amém? Pula o versículo 38. Então lhe disse, a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Nessas horas também, olha a dica. Vigiar. Diga comigo, vigiar. Vigiar. Ficar atento. Né? Porque o diabo ele quer tirar a gente do propósito de Deus. É onde a gente tem que vigiar. Por exemplo, aconteceu uma situação com uma irmã aqui na igreja. Eu gosto de contar os exemplos daqui. Sem citar o nome, né? Isso foi poucos dias, irmão. Eu orei, eu disse, Senhor, não deixe o diabo colocar coisa na cabeça do fulano. Meu espírito já estava dizendo, dentro de mim, que o diabo estava trabalhando na cabeça de uma pessoa. É. Você sabia que teve gente que ficou escandalizado com o que aconteceu domingo aqui? Foi, o Espírito Santo me disse. Ficaram escandalizados. Vocês sabiam que teve gente que ficou escandalizado? Oi? Escandalizado com mover, caiu, que a gente caiu. Aí tem gente que ficou escandalizado porque eu digo assim. A gente não entendeu, ficou chateado, ficou
como é que diz? Me ajuda aí numa palavra. Chateado, tem outra palavrazinha. Que a pessoa fica tipo encabulado. Hã? Muita gente falando. Cabulado, chateado. Oh meu Deus, é aquela palavra. Não, é uma palavrazinha que tem, né? Que simboliza se escandalizar, se escandalizou por causa disso. Oi? Você já sabe, ficou ofendido. Ofendido. Teve gente que ficou ofendido. Por isso que eu vou falar, por isso que eu vou falar sobre a manifestação do poder de Deus. Vou começar a falar hoje. O Senhor falou no meu coração para eu começar a ensinar sobre a manifestação do poder de Deus. Eu vou explicar bem direitinho na igreja. Mas teve gente. Irmão, é por isso que a gente tem que guardar a mente, irmão. Vocês acreditam que pode até ter acontecido, não sei se aconteceu, mas teve uma pessoa que só porque uma irmã sentada, eu acho que era por aqui, estava conversando com outra e sorrindo, ela botou na cabeça que ela estava rindo dela. Oi. Aí eu tenho que ter paciência com essa pessoa, sabe, que já é de idade. Aí eu tenho que ter aquele certo tipo de paciência. Aí outro ficou ofendido porque eu ensinei sobre família. Aí falei sobre o homem, sobre relação sexual entre casamento, entre os casados, o solteiro, não ter tal. E expliquei, né? Só que eu expliquei que sabedoria não teve palavra vulgar, né? Foi tudo dentro dos conformes, não teve nada de... Alguns ficaram, rapaz, interessante, que olha como é que Deus age. Daniel estava caminhando e estava atrás de dois senhores. E eles não viram. Um é firme na igreja, um eu creio que não aceita essas coisas, mas o outro estava no ouvido, ó, falando mal porque eu preguei sobre porque eu tinha ensinado sobre essas coisas. E Daniel caminhando e se encostando neles do nada, né? Aí Daniel sem querer escutou ele falando mal. Aí Daniel fez questão de dizer, Pai do Senhor, irmão. Foi, aí Daniel foi e me contou. Aí o cara disse, eu não vou mais naquela igreja não, E o pior que estava enfeitiçando. Aí o diabo coloca essas pessoas e bota mais perto daqueles que são fracos na mente. Vocês sabiam que tem gente que acha que é espiritual, mas são fracos na mente? Vê coisa onde não tem. A gente tem que ter cuidado com a nossa mente. Viu? Vê coisa onde não tem. Vocês sabiam que às vezes eu sei no espírito. Rapaz, eu mando muita mensagem, eu falo demais. Pastor fala demais. Aí pelo fato às vezes de eu mandar mensagem, mando para todo mundo, eu não estou com ideia, eu não estou pensando em ninguém, estou diante de Deus. E às vezes o diabo está trabalhando na mente de alguém. Pensa, eu estou soltando indireto para alguém, mas não estou, irmão. Eu não estou soltando indireta para alguém. Amém? Se acontecer alguma situação que eu saiba, eu vou ensinar na igreja, ou posso até ensinar como mensagem também. Eu posso até ensinar. Mas eu estou ensinando no sentido de ensinar ao corpo todo. Não é só aquela pessoa, é ao corpo todo. Com sabedoria para que a pessoa não se ofenda. Estão entendendo? Aí aconteceu disso, uma pessoa ficar ofendida e já estava decidido entregar ao que Deus tinha dado a essa pessoa. E entregar.
Essa pessoa confessou para mim, eu já ia entregar. Aí ela, de madrugada, teve um sonho, Deus falou com ela e ela não entregou. Graças a Deus que esse sonho foi de Deus. Porque se tivesse sido um sonho que não seja de Deus ainda em cima, ela tinha entregado. Aí você vê como é que o diabo trabalha, né? Por isso que a Bíblia diz, vigiai, vigiai. A gente tem que estar vigilante, irmão. A gente tem que estar vigilante, porque o diabo está trabalhando para tirar a gente da direção. Não é? Por exemplo, ó, fica atento. Essas dicas que eu vou dando, irmão. Vocês não olhem para mim pensando que eu sou perfeito, não. Porque vocês vão encontrar falha em mim. Vocês vão encontrar falha em mim. E se vocês olhar para mim como uma pessoa perfeita, quando vocês encontrar uma falha, vocês vão se decepcionar comigo. Então olhe para mim como uma pessoa que está buscando a Deus, mas que também tem imperfeição, que erra também. Oh, David, pus ali a porta. Que erra também. Entendeu? Por exemplo, eu passei, eu não estou dizendo isso aqui, a Bíblia diz que a gente não deve dizer quando jejum essas coisas, né? Mas como eu estou dizendo no ensino, eu vou dizer. Eu jejuei segunda, terça e quarta. Eu jejuei. Segunda, terça e quarta. Eu vinha para cá, para a igreja, orar a Deus. A respeito da ligação, sabe? Para Deus confirmar com mais certeza no meu coração. E vim buscar. Na quarta-feira, Deus começou a falar comigo. Na quarta-feira. Lembre disso. Quando você tiver precisando de uma resposta, jejum, passe um momento em jejum e oração, para você poder entender a Deus. Amém? E eu estava jejuando, e Deus me mostrou um livro para eu ler, que é um livro de Kenneth Hagin, que é Seguindo os Planos e os Propósitos de Deus. Quem quer ler esse livro? Pronto, eu vou mandar, viu? Quando eu comecei a ler aquele livro, é como se uma nuvem tivesse nos meus olhos e fosse saindo assim, ó, aquela nuvem. E eu começasse a enxergar. E Deus começou a me mostrar que eu estava saindo do plano dele para a minha vida. Em que sentido? Ele começou a me mostrar que eu estava saindo do plano dele, no sentido de que eu estava adiantando o meu chamado. Deus começou a mostrar para mim que eu tinha um chamado, e eu tenho um chamado, e tem no meu coração, que eu não vou ser pastor a vida toda, que eu vou entrar no chamado dele. Mas quando eu for entrar, isso vai demorar, e ele ia me mostrar, e ele ia dizer a mim o tempo. Só que eu estava me adiantando na frente do Senhor. Eu dei um passo na frente do Senhor. Eu comecei já a exercer o que não era para eu ter exercido. Eu comecei a dizer, eu vou fazer assim, eu vou abrir um centro de treinamento bíblico assim, vou fazer assim, vou abrir igreja aqui, vou abrir igreja aqui. E Deus começou a mostrar que eu estava fora da direção de Deus. Deus começou a mostrar, primeiro, como é que você quer abrir outras igrejas se você nem estruturou a sua. Aí já fui levando lapada. Isso é em jejum e oração. Viu? Deus começou a abrir meu entendimento. Você quer abrir igreja só para dizer que você tem muitas igrejas? Eu te chamei, no momento eu te entreguei algo. O que foi que eu te entreguei? O pastorado. O que é que o pastor faz? Aí eu comecei a dizer, pastor faz isso, isso e isso, então é isso que você tem que fazer. Deus disse, você fica correndo atrás de almas em outros lugares, em outras cidades, enquanto eu te dei muitas almas para tu ganhar dentro da tua cidade. Olha Deus abrindo, tirando a nuvem. Aí Deus disse, do mesmo jeito, por causa de tu, Alan está seguindo algo errado por causa de você. Porque ele quer fazer o que você faz. E eu dei muitas almas a ele em brejinho.
E ele quer partir para outros lugares, e as almas que eu dei lá estão se perdendo. E eu comecei a entender, mas rapaz, essa igreja vai crescer, crescer, crescer quando eu der atenção a ela. Aí eu vou começar a ganhar almas. Quando eu voltar a fazer o que eu fazia, visitar, lutar, ir num sítio, ir no outro, pregar o evangelho, curar os enfermos e tal, e me mover dentro do pastorado. E aí foi se abrindo a novo. E eu comecei a enxergar uma igreja grande e enorme aqui dentro dessa cidade. E o Senhor falou para mim, e quando você for entrar no segundo passo, eu vou te dizer e vou te mostrar. Aí eu comecei a entender o porquê que eu estava angustiado. Por que eu estava angustiado? Não é nem questão da mudança do nome da igreja. Porque o Senhor falou para mim, não importa se você está no Verbo da Vida, se você está na Filadélfia. O importante é você cumprir o que eu te entreguei. Não importa. Para Deus não importa se ela é Verbo da Vida, se é Filadélfia, são só nomes. Aí Deus começou a tirar novo de mim. Agora ele disse, agora eu quero que você cumpra o que eu mandei você cumprir. Pastorear. Faça o que eu mandei você fazer. Esqueça o que... Porque ele me deu uma percepção dentro de mim. Ele me deu uma percepção dentro de mim. Não significa que é para eu entrar agora nisso. Não é para eu fazer agora. Porque eu não estou preparado para isso. Eu comecei a ficar sufocado, coisa demais, e comecei a esquecer da igreja. E eu não estava entendendo que Deus estava usando outras pessoas para dizer para mim, sem eu saber. Quando alguém dizia, pastor, vá lá no sítio, meu pai está precisando, pastor não vem mais aqui. Claro que eu vou ensinar os obreiros a pastorear comigo, mas era como se Deus estivesse dizendo, você não está exercendo o que eu te entreguei agora. Entendeu? Por isso que a gente tem que estar atento. Exerça o que Deus te entregou agora. Se Deus te entregou só limpar a igreja, limpa só a igreja. Exerça o que Deus te entregou no momento. E não fique querendo puxar ou ir para frente se você não está capacitado. Aí foi o que Deus disse. Você não está capacitado para entrar no lugar que eu escolhi para você. Você não está. E não estava mesmo não, irmão. Eu não estava não. O fato de eu conhecer, eu me mover nos dons, significa que eu estou capacitado para entrar em outro lugar não. Né? Aí Deus começou a tirar a nuvem. Ele disse, não importa, onde você estiver, Ele vai me abençoar. Se eu estiver no Verbo da Vida, Ele vai me abençoar. Se eu estiver na Filadélfia, Ele vai me abençoar. Agora, o que Ele disse para mim é que eu fizesse o que Ele me entregou. E não queresse entrar no outro chamado. Por isso que, olha, irmão, não fale mais em abrir igreja perto de mim. Por enquanto. Eu não vou abrir igreja. Porque eu estou desobedecendo a Deus. Eu vou obedecer o meu chamado pastoral. Quando Ele me mover para outros lugares, Ele vai me mover e eu vou obedecer. Porque se eu desobedecer a Ele, eu vou morrer antes do tempo. E eu não quero morrer antes do tempo. Eu disse ao Senhor que eu tenho muita coisa ainda para fazer para Ele. Entendeu? E isso é sério demais. Né? E eu comecei a ministrar para Alan o que Deus falou para mim. Alan estava perturbado também. Estava triste, era dizendo, será que eu vou passar a vida toda aqui em Brejinho, não sei o quê. E aí Deus tudo que Deus falou para mim, eu comecei a passar para ele. Seja fiel, Alan, ao que você está fazendo. Existem muitas almas aí em Brejinho para você ganhar. Seja fiel, ganhe as almas. Esqueça para frente, esqueça. Aquele bateu um reflexo tão grande, irmão, dentro de mim, porque eu comecei a observar que eu estava com muita coisa na cabeça, querendo tomar decisão, fazer assim. E só um era necessário, obedecer o que Deus mandou. Dependente da placa da igreja. Muitas pessoas ficam escandalizadas assim. Porque não entendem. No caso do pai da irmã Frase, eu entendo. Porque não compreende por causa da idade dele. Ele não compreende, a gente tem que saber isso aí.
né? Mas muitas pessoas não têm um entendimento, se apegaram ao nome da igreja, se apegam. Isso não é nada, irmão. Isso não significa nada, não. Não significa nada. O que significa é obediência ao chamado. A obediência ao chamado. Então, mesmo que eu chegue a me filiar com outro ministério, eu estou me filiando no ministério que eu vou estar bem. Por quê? Porque eles têm a visão que eu tenho. E se eu não me filiar ao outro ministério, eu vou estar bem, mas eu não vou abrir igreja. Eu vou obedecer o que Deus está mandando. Vocês sabiam que o diabo ele pode nos influenciar? Tipo assim, olha, abre igreja lá, abre. Você está aqui, ó, você está obedecendo a Deus, mas ele fica te empurrando, porque ele fica te empurrando para você ir para um lugar onde Deus não mandou você ir. Aí você sai do propósito de Deus. Estão entendendo? Mesma coisa é você. Às vezes você não está preparado para pregar no púlpito. E o diabo fica, não, você tem que pregar, você tem que pregar. Você está vendo que você não tem oportunidade? A gente não está entendendo que aquilo é uma ação do diabo na nossa vida. E a gente tem que estar, como é que Jesus diz? Vigilante. Vigilante. Diga comigo, vigilante. Diga de novo. Vigilante. Vigilante. Vocês observe se essa igreja não vai crescer. Aqui. Porque eu tirei aquele foco que eu tinha de querer ganhar o mundo e vou botar o foco aqui agora. Olha, dessa semana para cá, ontem eu fui no sítio, já me movi, já fui no canto, já liguei, já. Por quê? Porque eu comecei a focar no que Deus me deu. E Alan já está fazendo a mesma coisa lá. Se focar naquele que Deus deu. Né? Porque tinha às vezes pessoas precisando de mim, mas eu não sem fazer porque meu foco estava longe. Não podia. Aí a novo foi se abrindo assim. Aí o refrigério foi batendo, irmão. Por isso que vale a pena buscar a Deus. Amém? Vamos terminar essa leitura aqui. 38, né? Aí Jesus começou a ficar angustiado, né? Aí ele disse, vigiai, 39. Vamos ler todo mundo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Olha, orou. Vigiar e orar. Ontem aconteceu algo tremendo. Outra palavra de conhecimento. O que é palavra de conhecimento? São os dons de revelação. Quem sabe quais são os dons de revelação? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Esses três dons são dons de revelação. Está escrito lá em Coríntios, viu? Fala desses três dons. Palavra de sabedoria, de conhecimento e discernimento de espírito. Palavra de sabedoria são revelações concernentes ao tempo do futuro. Amém? Amém? Palavra de conhecimento, revelações concernentes a coisas que estão acontecendo no momento ou aconteceu no passado. Três dons de revelação. Discernimento de espírito. É o poder de discernir no mundo espiritual. Amém? Poder de discernir no mundo espiritual. E a gente tem que estar atento. Esses dons podem operar na vida de qualquer um. Ele não vai só operar exclusivamente numa pessoa, não. Claro que esse dom pode operar. Uma pessoa que tem a unção de profeta, ele vai operar com mais frequência no profeta. Mas esses dons podem operar na sua vida. Vou citar um exemplo. Às vezes o dom operou em você e você não sabia que estava operando. Por exemplo, você está acontecendo alguma coisa estranha na sua vida. E você fica ali, meu Deus, o que é isso? Você não consegue discernir por que isso. Aí de repente, como num flash, você começa a discernir algo
no mundo espiritual. Aí aquela raiva que você ia ter daquela pessoa, você começa a não ter mais raiva dela. Por quê? Porque você entendeu que não é ela, mas que existe uma força espiritual por trás. Então, manifestou um dom em você chamado discernimento de espírito. E você conseguiu enxergar aquilo. Por isso que a gente tem que estar atento. Às vezes o dom está manifestando e você não sabe. Às vezes a gente fica distante. Meu Deus, como é? Isso é tão difícil. É não, irmão. Às vezes é na simplicidade. Por exemplo, um discernimento de espírito operou na minha vida juntamente com uma palavra de conhecimento. Vou explicar. Deus me discerniu algo no mundo espiritual e ao mesmo tempo me mostrou o que estava acontecendo com a pessoa. Então foi uma operação de uma palavra de conhecimento. Alguma coisa que estava acontecendo com ela naquele exato momento. Aí eu liguei para essa pessoa, que foi a irmã Lourdinha, né? E no discernimento de espírito, estava vindo uma sensação, presta atenção, que isso acontece com vocês. Estava vindo uma sensação dentro de mim, com a irmã Lourdinha, como se o fogo dela estivesse se apagando, e ela tivesse assim, não tivesse conseguindo exercer aquela fé que ela tinha antes. Como tivesse, por exemplo, nublada assim. Aí eu liguei para ela ontem. Aí disse, irmã, aí comecei dizendo, né? Irmã, eu tive uma percepção assim, assim. E ela foi louvando a Deus, né? Ela disse, pastor, você sabe que minhas coisas eu não digo a ninguém. Mas é desse jeito aí. Você está dizendo. É desse jeito. Ela estava passando por aquela situação, aquela sensação. E a palavra que eu tinha para dizer era essa. Não deixe o fogo se apagar. Não deixe o fogo se apagar. E ela recebeu. Então houve duas operações de dom. Discernir, eu comecei a enxergar com uma percepção. E o conhecimento, porque era algo que estava se passando. E ela precisava ouvir aquela palavra para fortalecer ela. Então houve uma operação do dom e eu ao mesmo tempo ajudei ela. Entendeu? Como é que opera mais ou menos os dons? Que pode estar operando na sua vida e você às vezes nem está sabendo que está operando. Amém? Outra coisa, eu vou falar isso até à noite. Vamos ter bastante sabedoria e cuidado. Por exemplo, eu vou explicar hoje sobre rir debaixo da unção de Deus. Eu vou explicar hoje à noite. Mas a gente tem que ter um certo tipo de cuidado. Por exemplo, a gente tem que, às vezes, tem momento que... domingo, se Deus aconteceu aqui domingo, é porque Deus tinha um propósito. Tinha um propósito. Né? E eu vou explicar já hoje para fechar as brechas para Satanás. Né? Mas tenham bastante cuidado. Por exemplo, você está ali na praça. Você está ali na praça. E de repente você está conversando. Você vai começar a rir, dar gargalhada assim de qualquer jeito. A gente tem controle sobre o nosso espírito, irmão. Estão entendendo? Então a gente tem que saber sabedoria para olhar os ambientes que a gente está também. Os ambientes que a gente está, para que não escandalize o evangelho, porque nem todo mundo entende isso. Entendeu? Não é coisas que a gente tem que ter sabedoria. A gente tem que ser maduro. Se está num ambiente lá na sua casa, só vocês, a porta fechada, vigiar, ver se não tem os vizinhos escutando. Que tipo de crentes são esses? Essa hora da noite aí, fazendo essa zoada. Então tem que ter essa sabedoria. A Bíblia diz que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Significa, mesmo que Deus me dê uma revelação aqui, não é necessariamente obrigado eu passar a revelação na hora do culto. O Espírito Santo vai, até pelo operar na minha vida, ele vai ver que nível de sabedoria eu tenho. Porque tem coisa que eu posso falar aqui, mas tem coisa que eu só posso falar diretamente com você. Estão entendendo? Então a gente tem que ter essa sabedoria de Deus para poder atuar e agir com maturidade. Amém?
Vamos continuar o texto ali. E indo adiante, né? E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo, isso é Jesus orando, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, que era a separação dele com Deus, por um espaço de tempo. Ele disse, se possível, passa de mim esse cálice. Está vendo? Não foi um momento difícil? Porém, ele disse, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Então, existem decisões na nossa vida que a alma pode estar envolvendo e te angustiar. Sabe quais têm sido minhas orações nesses últimos dias? Tem sido essa. Senhor, que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. E não a minha, Senhor. Momento de decisões, você vai dizer, Pai, que seja feita a tua vontade. Se a tua vontade, essa é a melhor, então que seja feita ela. Que seja feita ela. Porque havia muita angústia no meu coração. Havia muita angústia no meu coração, concernente à decisão dessa ligação. Sabe por que havia muita angústia? Porque eu estava fora da direção de Deus, no sentido de eu estar querendo já abrir igreja, levantar pessoas e tal, com pressa. Quando eu disse, eu vou me submeter agora ao pastorado e vou ficar quieto, começou a vir a angústia. Porque a minha carne queria uma coisa, meu filho. Mas não é o que a minha carne quer, é o que o Espírito Santo quer para a minha vida. Rapaz, eu tenho um texto que me abriu o entendimento. Deus fala por meio da palavra também. O Senhor, a Bíblia diz que Deus, o jugo dele é suave e é leve. Porque tem às vezes pessoas que estão pastoreando, mas está pesado para ele, o jugo. Porque ele está fora da direção de Deus, não era para ele pastorear. Tiago disse uma coisa, rapaz, que é a coisa mais certa do mundo. Não adianta ele pegar e dizer, se eu vou pastorear agora, só por causa que alguém mandou alguma coisa assim, e ele chegar lá e o jugo começar a ficar pesado. Quando o jugo fica pesado, está sinalizando que ele está fora da direção de Deus. Porque o fardo do Senhor é leve. É leve. Eu exercer o apostolado, para mim, era um jugo pesado. Nesse momento. Mas eu exercer, para mim, um pastorado, pensa como é leve. Diante de Deus, irmão, é leve para mim pastorear. Porque eu tenho um dom de ensino, eu sei me dar com as pessoas, eu já consigo suportar situações sem reivindicar. Está entendendo? Por exemplo, ontem eu estava na casa de uma senhora, né? E ela quis puxar assim, um pouco sobre os cultos, né, que eu falei. Tipo assim, é porque não foi falada a palavra, não foi falado o devocional, a palavra. Já porque outra pessoa, assim, eu já tinha também, ela já comentou, porque eu tinha comentado. Mas eu percebi que também ela ficou ofendida. Aí eu disse, irmã, eu falei a palavra. Eu falei, a palavra estava dentro do meu coração, irmã. Aquilo era a palavra de Deus. Às vezes a pessoa pensa que só falar a palavra é só se eu ler. Existem pessoas inocentes, meu Deus. Mas aí eu disse, irmã, eu vou mostrar a palavra que eu falei, que eu ia mostrar que o homem não deve se privar da mulher no ato conjugal. Quando eles são casados. Ficar negando a mulher ficar negando ao marido de não ter relação sexual. Não, hoje não. A Bíblia diz, não faça isso. Só faça se houver um consentimento dos dois. Tipo, a mulher está num período de um tratamento, né, alguma coisa desse tipo, os dois vão jejuar, ou está acontecendo algum problema, ela não está bem, aí o homem tem que entender. Isso está escrito na Bíblia, rapaz. Tem coisas mais profundas escritas na Bíblia sobre o ato conjugal. Vocês sabiam disso? Muito mais profundas.
muito mais profundas, que eu nem cheguei a falar. Aí eu ia ler para ela, procurei, não achei. Aí dentro de mim disse, não diga nada, porque ela vai ficar ofendida. Então são pessoas às vezes que, mesmo que você fale a palavra, estão com o coração endurecido e não vão receber a palavra. Não recebe. Você pode, irmão, eu posso expulsar demônio, eu posso botar o demônio para dar canga-pé aqui, eu posso botar o demônio para ficar de cabeça para baixo, com a cabeça e os pés para cima, com as mãos para trás ainda. Mas se o cara tiver com o coração endurecido, depois de toda essa demonstração de poder e ainda pregar a palavra, ela não aceita. Porque fechou o coração. Estão entendendo? Então por isso que é vigilância, irmão. Vigilância e oração. Diga comigo, vigilância e oração. Vocês sabem por que pessoas que às vezes são de outra igreja vêm para cá, olha, gosta da igreja, mas não quer ficar? Vocês sabem por que não quer ficar? Porque não quer se submeter à palavra, elas querem logo o púlpito. Elas querem logo a oportunidade, ou então querem cadeira aqui na frente, para se sentar. Aí não quer quebrar. A alma não quer ceder para que a alma seja quebrada, para que se submeta a períodos de tratamento na vida dela, para poder Deus colocar onde Deus quer. Vocês estão entendendo? Vamos lá. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 40. Voltando para os discípulos, achou-se dormindo e disse a Pedro, assim nenhuma hora pudesse vigiar comigo. Aquela palavra que o pastor Edvan disse, que eu nunca vou esquecer, disse, se tem uma coisa pelo menos que a gente tem que estar, é pelo menos 1 hora em oração por dia. E vigiando, meditando na palavra, pelo menos 1 oração. Vai, irmão. Vigiai, vamos todo mundo ler. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Está vendo? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos lá. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar, o cálice era o que ele ia vivenciar, aquela situação da morte, da ida ao inferno, isso era o cálice. Estão entendendo? Guarde seu coração, às vezes nós precisamos passar pelo cálice. Vocês sabiam que essa transição pode ser o meu cálice? Essa transição do ministério pode ser um cálice na minha vida, de alguns tratamentos para mim. Pode ser um cálice, Deus sabe, porque minha alma estava querendo rejeitar. A minha alma estava querendo rejeitar. Não é? Vamos lá, retirando-se mais uma vez, orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar, sem que eu beba, se não pode passar, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Amém? Então, irmão, diga para seu irmão assim, beba o cálice. O meu cálice é provar, é passar. Passe o que você deve passar. Aguente o que você deve aguentar. Beba o cálice. Amém? Beba esse cálice. Para que a vontade de Deus seja feita. Eu vou concluir. Olha, irmão. Às vezes é porque a gente é muito apressado. Eu tive por mim, eu estava me apressando, irmão. Às vezes a gente é apressado demais. Jesus, ele
Ele começou o ministério dele com 30 anos de idade. Você acredita? 30 anos de idade foi que Jesus começou a operar. E o resto do tempo todinho? Aprendizado, paciência, suportando. Quando Deus sinalizou, Jesus disse: é o momento. Aí ele foi, primeiramente ele foi receber o batismo nas águas. Deus é recebendo o batismo nas águas. Primeiramente ele foi se submeter a João Batista, a autoridade de João Batista. O cara que é maior em autoridade estava se submetendo à autoridade de João Batista. E João Batista se assustou. Oxente, eu é que é para eu ir a ti, tu vem a mim? Qual é a resposta de Jesus? Deixa assim para que se cumpra a Escritura. O que era que se cumprir a Escritura? Jesus tinha que passar por as mesmas coisas que nós passamos. E ele tinha que se submeter, igual nós devemos submeter. Por isso que ele se submeteu a João Batista. Quando ele submeteu que João Batista batizou, ele recebeu o Espírito Santo. Quando ele recebeu o Espírito Santo, ele foi capacitado para fazer a obra. Aí o tempo de Deus chegou na vida dele. E às vezes a gente quer passar na frente do Senhor e fazer sem ser o momento. Qual é meu momento agora? Meu momento é só pastorear, irmão. Só isso. Cuidar das minhas ovelhas e ganhar almas. Qual é o teu momento? Qual é o teu momento hoje? Né? Então fique no seu momento e deixe Deus sinalizar. Agora uma coisa eu vou te dar uma dica. Uma coisa é certa. Se eu tenho uma percepção de algo grande na minha vida, porque se eu pastorei, esse tempo para mim é grandioso. É um tempo glorioso. Não pense que você passar para um nível maior vai ficar mais fácil. Irmão, quando você passar para um nível maior é porque Deus está entendendo que você aguenta mais calúnia. É porque você aguenta mais perseguição. É porque você vai aguentar mais o seu nome ser chamado de ladrão. Porque se eu não aguentar, Deus também ele vai dizer, não está no tempo. Estão entendendo? Então meu tempo é esse, eu vou cumprir esse tempo. E quando chegar no outro tempo, eu vejo dentro de mim que ele tem algo maior. Mas só para vocês entenderem, eu coloquei um vídeo lá do começo da igreja na internet, ministrando a unção. Quando eu coloquei aquele vídeo, tudo bem. Pouquinho tempo eu vi um outro pastor, que é amigo meu, colocando outro vídeo. Não sei se foi porque ele viu esse vídeo, eu não vou julgar. Mas quando ele colocou esse outro vídeo, foi de aqueles pentecostais mais conservadores, que não aceitam esse mover do Espírito Santo. Ele disse tipo que é meninice. No meu coração doeu. Sabe o que eu fiz? Tinha 3, parece. Eu disse, eu vou apagar. Apaguei 2. Quer dizer, eu vi que eu não suportava isso, passar por essas coisas. Então, será que eu estou suportando passar para um nível maior? É onde a gente tem que se ver e se reconhecer onde é que a gente está. Estão entendendo? Então, eu vou obedecer o que o Senhor mandou. Eu vou pastorear, vou zelar pela igreja, a igreja vai crescer. Siga esse exemplo para a sua vida. Não vou me apressar. Eu tenho uma breve percepção de outra coisa maior. É como se Deus mostrasse aqui dentro. O que é que eu faço? Eu fico me preparando. Orando muito, estudando muito, meditando, buscando. Me preparando para o tempo. Porque se eu tenho uma percepção, meu papel agora é me preparar. Se você tem uma percepção, seu papel é se preparar. E deixa que o avante quem dá é Deus. Porque até Kenneth Hagin cita no livro que vocês vão ler, que quando ele deu um passo
achando que era o tempo dele dar e foi para o campo. Ele era pastor de uma igreja. Ele disse que pessoas foram batizadas no Espírito Santo, aconteceu muitas coisas. Mas ele entendeu no seu espírito que não era o momento. E às vezes Deus está abençoando, mas está acontecendo coisa. Mas significa porque está acontecendo, não era o momento não, viu? Ele começou a ver que ele não estava preparado para sair do pastorado ainda. Foi o que ele fez, ele voltou para o pastorado e obedeceu. É o que eu estou fazendo, eu estou voltando e obedecendo. Estão entendendo? Aí disse, passou mais alguns anos, lá para frente foi que ele entendeu que o momento chegou e disse, agora eu estou preparado. Aí ele foi. Uma ameaça foi detectada. Isso é o cão que foi detectado. Amém? Ele ficou com raiva, né? E aí o computador identificou ali. Quem entendeu a palavra? E é porque eu ia falar sobre o dom da fé, né? Mas Deus está no controle. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Na pausa.